Nesse vídeo eu comento acerca dessa declaração, desse vídeo, que eu acredito que seja de um também defensor, líder da causa antirracista estrutural no Brasil. Não sei se ele apresenta incompatibilidade acadêmica com, em tese, assediador da Aniele Franco e de mais 13 ou 14 possíveis vítimas de assédio ou perturbação sexual que fizeram a denúncia no site, na ONG Me Too. As lutas pelos direitos das mulheres e pela justiça antirracista enfrentam um golpe devastador. A tristeza nos alcança, mas é imprescindível que continuemos firmes, sem desviar nossas forças para a defesa equivocada de indivíduos em detrimento das ideias e princípios que defendemos. Assédio é crime e não pode ser encoberto ou ignorado. Tampouco devemos permitir tentativas de silenciar ou descredibilizar as vítimas. Que tudo seja investigado com rigor, respeitando o devido processo legal, para que a justiça prevaleça. Expresso aqui meu irrestrito apoio à ministra Aniele Franco e todas as mulheres que tiveram a coragem de denunciar o assédio sexual. Isto posto, eu ressalto que a minha intenção ao elaborar esse vídeo, esse comentário, essa opinião acerca desse possível assédio, dessa possível perturbação sexual, foi tão somente comentar acerca de um assunto que está em alta nas redes sociais, com a intenção de expressar a minha ideia acerca do assédio, da perturbação sexual, do racismo estrutural, de maneira a adquirir uma popularidade que me permita disputar o pleito de 2026, seja para deputado estadual, seja para deputado federal. E é uma tarefa extremamente difícil, porquanto é necessário uma quantidade de voto quase idêntica, se não superior, à quantidade de votos necessária para eleger um prefeito. E eu que tive, por essas coisas da política brasileira, eu tive o direito de disputar o pleito agora de 2024 a vereador negado, porquanto uma regra interna do PSDB me afastou da vereança. De maneira que eu também, ao elaborar esse vídeo, eu não tive qualquer intenção de promover uma defesa equivocada do, em tese, assediador ex-ministro do governo Lula. É importante que se ressalte que esse indivíduo, ele não é um indivíduo qualquer, ele é formado em filosofia, ele é bacharel em direito, possui mestrado, doutorado e pós-doutorado em direito econômico. Tem mais de 10 livros publicados referentemente ao racismo estrutural. É, se não a maior autoridade, uma das maiores autoridades em racismo estrutural no Brasil. Além do que, também é importante que se ressalte que no contexto da esquerda brasileira, esse indivíduo poderia ser ou era um dos postulantes a herdeiro político do ex-presidente Lula. Então também tem que se considerar esse aspecto na tentativa de se desconstruir a imagem de alguém que poderia, por exemplo, vir a se contrapor à atual primeira-dama, ou então ao Haddad e a outros líderes aí da esquerda que postulam a herança política do presidente Lula. Também eu não tive qualquer intenção de desmentir ou então intimidar qualquer uma dessas vítimas, ou melhor, possíveis vítimas desse possível assédio ou perturbação sexual.
A minha intenção foi tão somente contribuir para esclarecer esse fato. E reafirmo, há inconsistências a despeito, por exemplo, do modus operandi em tese ter sido semelhante, tanto na acusação da Aniele Franco quanto da professora, que, diga-se de passagem, é candidata também a vereador, e é inconteste que esse tipo de acusação de assédio, perturbação sexual, depois que uma das vítimas ou das possíveis vítimas delata o caso, que o caso venha a público, ganha notoriedade. Então eu reafirmo, há um lapso temporal, tanto na acusação da Aniele Franco, quanto dessa professora candidata a vereadora. Ressalto novamente, a despeito do modus operandi ser semelhante em ambos os casos, e também o lapso temporal, mais de um ano, ele bate usualmente com o que ocorre relativamente as traições em casamento. Usualmente elas ocorrem quando a mulher está grávida ou logo após o nascimento da criança, em que a mãe dedica mais atenção para o filho do que relativamente ao seu marido. Então, a minha intenção foi tão somente, como eu mencionei, contribuir para o esclarecimento desse fato. E quando você faz isso, você chega à conclusão em que, na minha óptica, faltou coragem para as duas principais em tese, vítimas desse assédio, de não ter feito a denúncia na hora. Acredito que se a Aniele Franco tivesse se levantado no momento em que foi assediada, acredito eu que em uma reunião ministerial, o assédio foi acobertado por uma daquelas mesas de madeira volumosas, acredito que o presidente Lula teria tomado uma atitude no ato. Da mesma forma, relativamente a essa professora candidata a vereadora. Se ela tivesse se levantado e falado, olha, esse tarado aqui no meu lado colocou as mãos na minha genitália. Acredito que também teria sido chamado uma dessas patrulhas, Maria da Penha, teria sido feito o boletim de ocorrência, que a propósito desse caso não foi realizado por qualquer uma das vítimas ou das possíveis vítimas desse assédio ou perturbação sexual, teria sido registrado esse boletim de ocorrência e o caso estaria solucionado. Aliás, essa conduta de adiar, de postergar a denúncia de assédio, de perturbação sexual, ela vem ao encontro também de uma outra óptica de que muitas dessas mulheres, dessas possíveis vítimas, concordaram no momento do assédio e que, posteriormente, pelo possível assediador, não largar a mulher, os filhos, a sua família, aquilo que elas concordaram com assédio anteriormente passam a não concordar mais e denunciam publicamente. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schultz.